Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo de review. Já faz tempo que eu não trago vídeo de review, né? 2 semanas mais ou menos. E desta vez eu trago uma obra um pouquinho diferente do habitual. Normalmente a gente faz reviews aqui de mangás, mas eu tenho diversificado a minha leitura. E hoje faremos a estreia de reviews de graphic novels. E para estrear esse novo tipo de review, né, de obras um pouco mais diferentes, eu sei que são todos quadrinhos, né, mas existe uma subclassificação, digamos assim. E para fazer essa estreia eu tenho O Procurador, lançado em novembro do ano passado de 2022, ou seja, vai fazer um ano que esta graphic novel foi lançada no Brasil. Lembrando que é um original da Pipoca e Nanquim, ou seja, esse material foi publicado primeiro aqui no Brasil. O roteiro é do Gianfranco Manfredi, que dispensa apresentações, mesmo assim eu farei. Ele é o criador da série Mágico Vento, da Bonelli. Depois de Mágico Vento, ele escreveu também algumas histórias de Tex e de Adam Wilde. Inclusive, Adam Wilde ele fez em parceria com o Pedro Mauro, que é um brasileiro, né? Foi o ilustrador também desta história aqui do Procurador. E além de Adam Wilde, ele também foi o ilustrador da trilogia Gatilho, que saiu aqui no Brasil também pela Pipoca e Nanquim. E em 2021, se não estou enganado, ele também fez a ilustração de algumas histórias do Batman. Então, falando um pouquinho aqui sobre a edição física, esta graphic novel é composta de 196 páginas, são 22 centímetros por 29. Então é um material grande, né, para quem estava acostumado apenas a comprar mangás. Tanto que nos vãos, eu tenho aqui da minha prateleira, ele precisa ficar nos vãos de baixo, que são os de 33 centímetros, ou seja, vou ficar com uma parte da minha coleção de Pipoca e Nanquim separada, né? Não vai ficar no mesmo vão que estão os mangás, por exemplo. Mas falando especificamente sobre a obra, e eu pretendo não me alongar muito na parte da história para não correr o risco de soltar algum spoiler, né? Eu sei que a obra faz já um ano que saiu, mas ainda assim, porventura, quem está assistindo esse vídeo está buscando alguma informação para saber se compra ou não esta graphic novel, ou então está assistindo esse vídeo, né, apenas para perceber se temos ideias conflitantes ou não com relação à percepção que nós tivemos dessa história. Para começo de conversa, a arte do Pedro Mauro é sensacional. Já vou deixar aqui no comecinho, na minha opinião, é o ponto forte deste quadrinho. Eu gostei muito dos traços, da representação dos personagens, das lutas, da representação dos animais também. Acho que ficou uma coisa bem viva, né? Eu senti vida nos traços, na arte do Pedro Mauro. E para quem está vindo do mundo dos mangás, né? O preto e branco não é algo que causa muita estranheza, né? Afinal, mangás são todos em preto e branco. Mas para quem está acostumado, né, com arte colorida, talvez em O Procurador tenha um pouco de estranheza com relação à arte que vai encontrar aqui. Sobre a história em si, ela conta narra um trabalho específico do James Jennings, que é o procurador, né? Ele trabalha para um banco da Inglaterra e ele precisa então realizar serviços para atender às necessidades dos clientes daquele banco. E nesse caso aqui em específico, ele precisa viajar até o Texas para encontrar o Henry King, né, que é um lutador de boxe, que faz apresentações de boxe para ganhar a vida, porque esse lutador ele recebeu uma herança, né? Ele é o único herdeiro de uma fortuna e o procurador precisa levá-lo então do Texas até a cidade de Bradford, onde ele poderá no banco fazer uso, usufruir da sua fortuna. E apesar de contrariado, o procurador ele acaba aceitando a presença do empresário do Henry King aqui durante esta viagem, né? Que é o senhor Ramsay. O Ramsay, além de um outro lutador que faz parte desse grupinho, que é o Caleb, né? Uma pessoa de cor. E para aquela época, não era a melhor das companhias se você quisesse fazer uma viagem sem chamar a atenção. Porém, as coisas obviamente não poderiam ser tão simples, tão fáceis assim, senão a história
eh, seria bastante enfadonha, né. Chegando na cidade de Bradford, então, eles se deparam com um candidato a governador em plena campanha eleitoral e um grupo de bandidos que planeja tirar proveito da atenção que está sendo dada para esse candidato a governador e roubar o banco da cidade. E a primeira parte dessa história se desenvolve a partir dos fatos, né, dos acontecimentos que ocorrem ali naquela cidade. E como eu disse, eu não vou me aprofundar muito, justamente para não dar spoilers, mas a história é dividida em duas partes, digamos assim. Uma ocorrendo ali no Texas, né, no Velho Oeste, com bastante cenários, né, de filmes de bang bang que o pessoal gosta de denominar esse período, né. E eu sou um fanzaço, confesso, de filmes daquela época, que representam aquela época. E a segunda parte dessa graphic novel conta então o que acontece, né, depois dessa herança ser resgatada e a vida do Henry King, né, em Manhattan, se eu não estou enganado, agora me fugiu se é Nova York, ou se faz especificamente em Manhattan, né, mas eu acredito que seja em Manhattan. E apesar dele já ter recebido herança, o procurador ele ainda trabalha, né, para esse cliente. Então surgem novas ameaças ali, no caso corretores de ações que percebem, né, a ingenuidade do Henry King e do empresário dele, o Ramsey. Então o procurador acaba sendo acionado ali para ajudar a resolver os problemas que, pasmem, são mais graves do que aqueles que ocorrem no Velho Oeste, lá no Texas. Há também a inclusão de um romancezinho entre o procurador e uma mulher ali dentro da história, mas para mim isso foi, na minha opinião, isso foi irrelevante, né? Não acrescentou muita coisa. Bom, e depois desse breve resumo da história, daquilo que vocês encontrarão dentro desta graphic novel do Procurador, eu preciso dizer que o principal problema aqui é que a história ela corre de forma muito rápida, né? Eu nem vou entrar na questão do trabalho editorial, porque eu sei que lendo alguns comentários em reviews de outros canais, o pessoal não gostou muito, né? Alguns chegaram a escrever que até aquele momento foi o pior ou mais fraco, melhor dizendo, o trabalho editorial mais fraco da Pipoca e Nanquim. Eu confesso que não me importo muito com extras, né? Se tem, obviamente eu leio para ter um aprofundamento maior, não só com relação à história, né, mas com as pessoas envolvidas com a criação daquele quadrinho, daquela história que você acabou de ler. E falando na história, repetindo, né, retomando, aliás, meu ponto de raciocínio, ela é muito, muito rápida. Eu acredito sim que foram incluídos muitos elementos interessantes, mas que eles não são trabalhados de uma forma mais profunda, justamente em razão desse quadrinho ser mais curto, afinal não chega a 200 páginas. E esses elementos incluídos nessas mini histórias dentro da história são resolvidos de forma, né, bastante abruptas. E justamente em razão disso, a construção dos personagens acaba bastante comprometida, porque você tem vários vilões, digamos assim, trabalhando ali de forma independente, né? Cada um buscando o seu objetivo. E no final, quando você termina de ler parece que eles, de uma forma assim geral, acabaram sendo vilões sem muita importância, ou sem muita presença, melhor dizendo, dentro da história. Claro que isso é possível abrir uma exceção para o Jenny Jennings, né? Para o procurador. Afinal, ele é o protagonista, né? Ele aparece mais em cena, por assim dizer. Por isso nós entendemos um pouco mais sobre o personagem. Claro, não sobre o passado, mas especificamente nessa passagem de tempo que narra os fatos relacionados com este trabalho que ele está desempenhando. Posto isto, eu confesso para vocês que enquanto eu lia O Procurador, eu imaginava um filme daqueles filmes italianos, espaguetes, sobre o Velho Oeste. E eu imaginava que o papel do procurador aqui era vivido, né, era estrelado
pelo grande, pelo saudoso Lee Van Cleef. Eu sempre gostei muito dele. Normalmente ele fazia papéis de vilões nas histórias, né, nos filmes, mas era um cara fantástico, tem uma filmografia gigantesca. Eu sei que vocês provavelmente não procurarão filmes, né? Não é algo comum hoje em dia você buscar esses filmes mais antigos para assistir, mas se tiverem a oportunidade, um tempinho sobrando, procurem filmes do Lee Van Cleef que vocês, tenho certeza, irão gostar. E para fechar, né, com notas com relação aos 3 elementos que eu mais gosto de discorrer quando faço análise de uma obra, né, uma review, eu daria um 7 tanto para os personagens quanto para a história em si. Elas assim, não são ruins, tá? São bons, mas eles carecem de um trabalho mais profundo, na minha opinião. E a arte, como eu disse, é o ponto mais forte da obra. E fica com uma nota 9. Gostei muito mesmo. Não farei comparações com os mangás, porque eu penso que são nichos diferentes e não seria muito correto fazer comparação, mesmo entre os mangás, né? Eu já não gosto de fazer isso. E se eu indico a compra desse material aqui ou não para vocês, eu indico se você for fã é, deste gênero, né? Com esta temática de Velho Oeste, claro. Novamente lembrando, metade da história se passa no Velho Oeste, a outra metade se passa em uma cidade em ascensão no início do século XX. E está no precinho, tá? Eu comprei R$ 37, se não me engano, por esse quadrinho aqui, por esta graphic novel. Não me arrependo. Cara, R$ 37. Hoje você vai sair à noite aí, você gasta 200 brincando, sem fazer muito esforço. Isso aqui é um material que eu posso voltar depois, reler, me deliciar novamente com a arte do Pedro Mauro. Então, se você puder, se você gostar dessa temática, eu sugiro que você compre. É claro que talvez os fãs de Tex possam, eu não diria se decepcionar, mas talvez não tenha todo aquele brilho, né, que Tex tem, mas ainda assim é uma obra válida que eu acredito vale a pena você incluir na sua coleção. E se você me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.